A astrobiologia é um ramo da biologia que conversa com a astronomia para tentar entender como seria a vida fora da Terra. Durante muito tempo isso foi tomado como uma especulação pura, uma vez que a gente não sabe ainda se há realmente vida fora da Terra. Mas a partir de um determinado momento você começou a perceber que o que na verdade a gente precisaria é tomar a vida na Terra como um exemplo para o que poderia acontecer em outros lugares. Essa é a cidade de São Francisco de Assis. Tem menos de 15 mil habitantes e fica no extremo sul do Brasil, próxima à fronteira com o Uruguai. É uma cidade espremida, quase sem prédios, com poucas ruas e sobre a qual raramente se fala aqui no Rio Grande do Sul. A cidade leva o nome de um santo e uma das principais igrejas da região ostenta seu nome e sua imagem. Nascido em uma região também erma, mas na Itália, São Francisco de Assis ficou conhecido por ser o santo protetor dos animais e da natureza. A cidade, que leva seu nome no sul do Brasil, está rodeada de areais que se expandem cada vez mais e assolam todo o Rio Grande do Sul. O Pampa é um bioma praticamente invisível no Brasil. Enquanto a maior parte do mundo olha para os desastres ocorridos na Amazônia e no Pantanal, o bioma que cobre a região sul está cada vez mais degradado. A monocultura, a plantação de eucaliptos e pinos e o excesso de criação de gado são responsáveis pela destruição desse território. Porém, curiosamente, conforme o Pampa torna-se mais deserto, mais benéfico também fica para os estudos de astrobiologia. Um campo de pesquisas que observa solos aqui na Terra que são análogos a solos de outros planetas. O Pampa, cada dia mais arenoso, pouco a pouco se parece com o solo de Marte. Um outro planeta, diante dos nossos olhos, se revela aqui no sul. O lugar onde ocorre essa arenização é um lugar onde então tem poucos nutrientes no solo, o solo é relativamente solto, a água não permanece durante muito tempo aí, ela percola muito rapidamente. Existe uma incidência de radiação solar, ultravioleta muito intensa também. Então, por estudar os organismos que ainda assim conseguem permanecer nesses ambientes arenizados, a gente talvez esteja olhando para uma biota que poderia existir, por exemplo, em Marte. E a gente encontra uma grande diversidade até. Existem vários tipos de bactérias, algas verdes, líquens e outros organismos que vivem ali. No entanto, essas áreas estão surgindo por um processo que, apesar de poder ocorrer naturalmente, a arenização não é unicamente pela ação humana, ela está se expandindo demais pela ação humana. Então, sim, trata-se de um problema ambiental também, né? Trata-se de um problema que nós teremos que enfrentar assim que possível. A alguns quilômetros dali, na região de Bagé, o Pampa também se fragiliza na má exploração de seus rios. O rio Camaquã, um dos mais importantes do estado, sofre ameaças constantes da mineração que coloca em risco a vida dos moradores que o rodeiam. Tem épocas que o rio Camaquã é a única fonte de água que algumas comunidades têm. Ele fica... Se tu chega no Camaquã na cheia, por exemplo, tu vê um rio enorme, caudaloso. Se tu chega na seca, tu passa nele sem molhar os pés, praticamente sem molhar os pés, né? Então aí, esses projetos minerários, normalmente, eles
querem se apossar da água do rio Camaquã. São barragens, são, né, sugando água, então assim, já começa por aí. Tirar a água do rio e ao mesmo tempo poluir a água do rio. Então esse já é um impacto que eu acho assim que é um impacto violento, porque a água hoje em dia eu considero que é uma das principais, né, dificuldades que a humanidade tem por passar no futuro, né? Fora a contaminação, né, a contaminação dos nossos produtos, né, e da nossa vida mesmo, da nossa saúde, né, da questão da saúde nossa, dos animais todos. Uma mina de chumbo assim no quintal da gente é a morte, né, morte de tudo, morte da gente, morte dos animais, da nossa produção, tudo. Seria talvez a gente tivesse que ir embora, enfim, né, e na verdade a gente vive nessa região aqui muitos e muitos anos, nossos antepassados, e a gente preza muito por isso e preza muito por preservar o que a gente recebeu, né? Como a gente recebeu para as futuras gerações, né? Essas são Márcia e Vera, pecuaristas familiares. São irmãs e vivem na zona rural de Bagé desde que nasceram. Também, desde pequenas, vivem uma tensão constante que a região seja completamente dominada pelas hidrelétricas, minas de cobre e pela poluição dos rios. Ao longo dos anos, viram amigos serem obrigados a deixar as terras. Assim como eles, viram também muitos animais desaparecerem. Desde 2009, Márcia e Vera lideram batalhas para preservar o lugar onde moram. Descobrimos que a Votorantim estava querendo fazer uma mina de chumbo às margens do rio Camaquã, 600 metros, né? E tirando água do rio Camaquã diariamente. Eles não queriam fazer audiências públicas, não pretendiam fazer em Bagé e nos outros municípios, porque eles diziam que o rio era um limite físico, que não passaria nada para os outros municípios, que ficaria concentrado só em Caçapava do Sul. Como a mina era no lado do Caçapava, os outros municípios não precisavam ser ouvidos porque o rio impediria, segundo eles, né, que passasse a contaminação, né? Qualquer Produtos. coisa. Era totalmente cheio de falhas. Nem insetos na região que eles não previam, sendo que é uma região produtora de mel, grande produtora de mel. Nós começamos a nos mobilizar, entramos com uma representação do Ministério Público Federal também. E a partir daí o Ministério Público Federal recomendou 3 audiências públicas mais, né? Foi Bagé, município, em Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista. A gente conseguiu mobilizar muita gente para participar das audiências públicas, e essas audiências públicas foram momentos muito marcantes, né? A comunidade inteira participando, né? E as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, falando sobre tudo, né? Depois que a gente começou o movimento, assim, muitas universidades auxiliaram, apoiaram com estudos técnicos. Tivemos muito apoio. Não só a universidade, como profissionais independentes também, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente precisa aqui também é um pouco de reconhecimento, né? Um pouco não, muito reconhecimento pelo que a gente está fazendo, né? Porque falam tanto, né? As políticas em geral falam em regenerar bacias hidrográficas, recuperar campo, não sei o quê. E nós que já temos isso, essa parte a gente garantiu. Ninguém reconhece isso, ninguém valoriza. Marte não é um planeta habitável. Mesmo que alguns insistam em dizer que um dia irão colonizá-lo. Mais rápido do que tornar um lugar distante possível de ser morada, o caminho que temos seguido torna cada vez mais difícil morar onde já estamos. Assim como esses problemas que nós temos são de múltiplas causas, todos ao mesmo tempo, eu acho que nós precisamos de uma solução que seja também múltipla. Essa solução múltipla, então, deve envolver não só atores múltiplos, ou seja, os governos têm que estar envolvidos, mas empresas têm que estar envolvidas também, organizações não governamentais têm que estar envolvidas e, claro, cada um de nós individualmente também tem o seu papel a cumprir. Não se trata de ficar sofrendo porque o banho demorou mais de 5 minutos,
Mas existem maneiras de se esforçar. Uma das maneiras mais interessantes que as pessoas individuais podem assumir, é justamente cobrar de governos, de empresas e de organizações não governamentais para que ajudem nesse sentido. Temos a agroecologia, que é justamente esse ramo, que combina o entendimento dos sistemas ecológicos com os sistemas agrícolas. Então, há formas de produzir, de gerar comida, de gerar bens que vão ser vendidos, que vão ser produzidos de uma forma que é ambientalmente correta. Eu sou otimista, né, como diz a Vera. Eu espero que a gente consiga reverter, né? Lutamos por isso. Tentamos fazer a nossa parte aqui nessa região, pelo menos, né? Eu sempre digo, pelo menos aqui nós vamos tentar, né? É que é uma pressão muito grande para que tu ganhe muito dinheiro, né? Tu tem que ter muito dinheiro, tu não pode trabalhar assim. Como é que tu não vai arrancar aquela árvore ali para plantar uma lavoura de soja, por exemplo? Como é que tu não vai tirar... Olha essa quantidade, se vocês olharem a quantidade de mato que tem aí, né? Isso aí, se um governador olha, vai dizer, não, mas isso aí tem que arrancar tudo, nós temos que produzir. As pessoas não se dão conta. Se elas arrancarem todas essas árvores, daqui a pouco não vai chover mais. E o que adianta, quer dizer? O que adianta tu vai ter toda uma terra árida, sem chuva? Porque se tu desequilibrar o ambiente, ele vai cobrar a conta, amanhã ou depois. Então tu tem que ter inteligência para perceber que às vezes o que parece ser uma forma lucrativa de viver é totalmente absurda, errada. Porque tu vai desequilibrar tudo e daqui a pouco tu não vai ter mais nada. Nós atingimos, digamos assim, o ideal de desenvolvimento, que nós vivemos bem, vivemos em harmonia com a natureza, respeitamos a natureza, produzimos, né, o suficiente, vivemos felizes. Mas parece que como diz para a Vera, para o governador, para as autoridades, isso não é suficiente. É muito bom, sabe? Muito emocionante também viver aqui, né? E o contato com a natureza é uma coisa espetacular, né? Essa eu acho que é uma coisa que muita gente está perdendo, né? Mas que a gente aqui ainda tem, é essa conexão mesmo. Essa conexão, essa energia que a natureza passa para ti, que a terra passa, que o ar passa, que as árvores passam. É uma energia que realmente tu consegue captar. Entre 1985 e 2022, 2,9 milhões de hectares da vegetação nativa do Pampa foram destruídos para dar lugar à plantação de soja e de eucaliptos. Em termos de proporção territorial, o Pampa é o bioma mais degradado do Brasil, estando à frente da Amazônia e do Cerrado. Há mais de 30 espécies de mamíferos no Rio Grande do Sul que estão em alto risco de extinção. Estima-se que até o final de 2026, mais 250 mil hectares de vegetação do Pampa serão destruídas. Também, no final de 2026, Elon Musk pretende enviar sua primeira nave de exploração para Marte. A escolha da época não é por acaso. Ele irá aproveitar uma rara janela em que Marte e a Terra estarão alinhados, convergindo para a menor distância possível entre os dois planetas. Eu gosto muito desse lugar aqui, desse mundo aqui. Eu sempre dizia, né? E digo que o dia que eu morrer, eu vou chegar para Deus e vou entrar na fila para nascer de novo, né? Porque eu sou feliz aqui, sempre fui. E acho que a vida aqui na Terra é uma vida feliz, né? Se a gente não complicar ela, né? Que às vezes a gente gosta de complicar.